Olá, boa noite. Já estou aqui a postos para a gente começar aqui a nossa live, aguardando todo mundo entrar. Boa noite para todo mundo que está chegando. Meu nome é Denise Matar e a gente está dando continuidade à série Conexões, que é promovida pela Galeria Almeida e Dale, que foi iniciada com a Conexão Ceará. Depois foi seguida da Conexão Bahia. Essa série Conexões, ela tem como proposta apresentar artistas que residem fora do eixo Rio-São Paulo, que a gente quer mostrar a qualidade da produção da arte brasileira em todos os lugares, né? Sejam muito bem-vindos para a nossa conversa. A série Conexões, ela vai ser feita em 3 dias seguidos e o subtítulo dela é Ontem, Hoje e Amanhã. Ontem eu conversei com o Raul Córdula e a gente falou sobre o Vicente do Rego Monteiro. Amanhã eu vou conversar com o Ricardo Pessoa de Queiroz e a gente vai falar sobre a Usina de Arte. A Usina de Arte é um projeto maravilhoso, um projeto sociocultural e ambiental que fica lá na Água Preta, na Zona da Mata de Pernambuco. E a galeria tem muito boas ligações com Pernambuco. E agora tem a Marcele Farias como sua representante aí no Recife. Eu acho que vai sair muita coisa boa dessa parceria da galeria com a Marcele. É só vocês aguardarem, tá? Hoje eu vou conversar com o João Câmara. O João Câmara é um artista muito especial que eu conheço há muitos anos. Na verdade, eu nunca fiz uma exposição só do João Câmara, mas eu já incluí a obra dele em várias exposições que eu fiz. Eu fiz O Preço da Sedução no Itaú Cultural, que tinha obras dele, e muito recentemente eu fiz a exposição da Terra Brasilis, a Aldeia Global, na Fundação Edson Queiroz, que também tem obras dele, tá? Hoje, a obra do João Câmara, ela alcançou uma projeção nacional nas décadas de 1970 e 80, e hoje ela está presente nas mais importantes coleções particulares, todas as instituições nacionais e várias internacionais. E no trabalho dele, ele é um artista totalmente metafórico, né? Com uma ironia fina, ele questiona o poder, as relações sociais e faz diálogos e da história da política brasileira, da arte da mitologia. Fala um pouquinho para ver como é que está a tua voz. Como é que estamos aí? Está me ouvindo? Perfeitamente. Muito bom. Pessoal que está aí ouvindo, os áudios estão bons? Então, vamos embora. Então, João, seja muito bem-vindo, que bom te ver, mesmo que seja, né, que não é ao vivo, né? A gente não consegue mais ver ninguém ao vivo, né? Então, pois é, quando eu estava preparando o material dessa live, eu descobri que você é paraibano. Eu não sabia. Mas já está aí há muitos anos. Grande parte dos pernambucanos é paraibano, embora não confesse. Tem vários, né? Bom, teu pai era pernambucano, pelo que eu li na tua bio. Aliás, olha, gente, o João tem um site maravilhoso que tem tudo, tem as obras, é um site assim raro, o João ver um artista que tem um site como o seu. Muito bom. E aí, na bio, que tem no site dele, eu descobri que o seu pai era pernambucano, funcionário público, mas que gostava de literatura e que chegou até a escrever poesias, né? Que a sua mãe era paraibana, de Itabaiana, também funcionária pública, e que vocês têm mais 2 irmãos mais velhos, né? E que aí teve um tempinho, em 54, por volta, que você foi morar no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Foi isso. Na década de 50, papai foi transferido para o Rio, mas passamos lá quase 4 anos. 2 anos, 3 anos, qualquer coisa assim.
É. E, E aí também no seu site conta uma coisa muito interessante, que em 54 você viu a passagem dos tanques, né, pelas é, ruas, quando teve o dia do suicídio do Vargas, né, e que isso ficou lá na sua mente, e muitos anos depois você foi fazer uma série que a gente vai falar dela aqui. Né? pois é. Em 54, em agosto, né, eu estava lá, morava em Niterói, e houve o suicídio de Vargas, e eu o vi de manhã quando os tanques passaram pela rua, com as largatas fazendo barulho no calçamento. Iam para ali, para a Estação das Barcas, né, o porto ali de Niterói. Uhum. Foi Isso, bloqueado. Aí foi para me dizer, olha, não vai ter aula não, porque o presidente se matou. caramba, inesquecível, né? Bom, aí você voltou para o Nordeste em final de 54 e aí fixou residência no Recife. Então, você estudou no Recife, fez o ginásio, colegial, tudo, mas já garoto começou a frequentar a casa do pintor José Tavares, né? Sim, Tavares Descobriu. foi meu colega de colégio. Ele é um menino muito bom, artista excelente, muito prendado, e desenhava muito bem. Foi ele que disse, olha, vamos fazer lá o curso de Belas Artes, que não precisa ter o curso colegial completo, baixa o ginásio. Aí fui fazer lá o curso, a gente fez lá a prova de desenho, eu nunca tinha desenhado com esse material de desenho. Carvão, né? Em cima de Uhum. papel índice. Aí botaram lá um modelo de gesso, eu desenhei aquele negócio lá e entramos. Eu fui fazer lá, podíamos escolher as cadeiras, então eu escolhi paisagem, história da arte e modelo vivo. Legal. Mas, basicamente, eu fiz muita paisagem lá naquela época. É. E Mas é um frequentava. período de formação, né? Que é super importante, né? Não, eu acho que essa coisa de Brasil, o pessoal faz muita zoada com essa coisa de academicismo. Não faz mais mal nenhum. Isso aprender o beabá, aprende esse negócio. Também acho. Aliás, a sua obra ela prova como é bom você saber pintar de fato, né? Porque você realmente sabe pintar, né? Bom, aí você teve o seu primeiro ateliê numa pensão na Rua João de Barros. E já nessa época você começou a escrever já para o suplemento cultural do Diário de Pernambuco, né? Pois é, que camada metida besta, né? Aliás, antes eu escrevi para a Última Hora, que é um jornal que era de esquerda, que o Weiner fez uma sucursal da Última Hora aqui, apoiando aqui as esquerdas, o governo de Aham, Reis, aquela ligação do Weiner com o trabalhismo e tal. aham. E aí eu escrevi para a Última Hora e escrevi para a Rádio Universitária também, era um bocado de comunista que tinha lá, derrubaram tudo, prenderam tudo, todo mundo. O jornal foi empastelado. O jornal foi empastelado e a rádio foi fechada na época, era da Não, universidade. eu Estava estou rindo. ligado ao método Paulo Freire, esse negócio de É. comunista, né? Esse negócio de gente vermelha. Era uma época Ah, dureza, né? pois E é. aí tem uma coisa maravilhosa que você participou da exposição que a Lina Bardi organizou no Museu de Arte Moderna da Bahia, que chamava Artistas do Nordeste, que foi uma exposição extremamente importante, né? Porque a Lina tinha aquele Importante, olho bom, é, né? muito importante. A Helena era uma mulher inteligente, uma mulher muito inteligente. Nossa, E tinha uma percepção, embora assim, morasse aí por baixo, ela tinha uma percepção muito brasileira, que é tinha muita latitude de percepção. Né? Essa coisa da exposição do Nordeste é boa, é uma exposição muito bonita. Eu fui lá, eu passei um mês na Bahia lá e ajudei até a montar um pouco a exposição lá com coisa. Tava, e aí você fez umas aulinhas de estilo com o Henrique Oswald e com o Emanuel Araújo? imagina você, Manuel Araújo foi meu monitor de legenda. Ele é mais velho do que eu, viu? Uns 2 ou 3 anos, uma coisa impressionante. Pois é, ele era assistente do Lilico, que era o Henrique. Henrique era neto do Carlos Orwell, né? O grande Ah, gravador. legal. Porque além de você ser um pintor Aliás, ele era filho. maravilhoso, Ele era filho do Carlos Orwell e neto do compositor Henrique Orwell.
Por isso que ele tinha o nome Ah, de Henri. A apelido dele era Lilico, um artista excelente, morreu muito moço. E a Manuel era monitor de gravura dele. Eu fui me montar fazer uma gravura lá com ele. Eles faziam as gravuras usando compensado e prensa de metal. Era um resultado interessante. O Manuel fez muita coisa muito bonita com é esse cara. verdade. É verdade. Tem uma produção de gravura muito interessante nesse momento, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, né? Que depois acabou meio que parando. É, Aí você voltou, né, para Pernambuco, e aí foi uma das pessoas que fez de novo a reinstalação da Sociedade de Arte Moderna do Recife, que é famosa, né? E já foi eleito presidente, né? eu fui presidente para um pequeno clube, a gente tentou reorganizar a sociedade, que é uma sociedade que foi feita nos anos 50 por um grupo de com Abelardo, né, essa coisa Abelardo da Hora. Uhum. E também era uma associação que tinha uma ateliê coletivo, era uma coisa muito bonita. Eu lá participou o Mauro Laurites, o Corbiniano Lins, o Wilton Souza, o Hector Virgulino, um grupo muito forte. Abelardo era quem controlava esse negócio. Depois Abelardo saiu da sociedade e fez um movimento de cultura popular, mais ligado às Uhum. esquerdas e tal. Aí tinha Aí um ele clube ficou mais radical, mais né? radical. Tem um clube de gravura, tal, e fazia essa gravura. Aliás, teve vários clubes de gravura no Brasil todo. Em Porto Alegre também tinha clube de gravura. O Partido Comunista É. resolveu fazer Era um momento que tinha uma socializar a proposta arte e tal, essa coisa toda. e que tinha Uma uma vez proposta eu discuti isso uma vez com um marxista mais é, esperto. desses, E ele, daqueles uma vez que eu bravos. disse, esse negócio de gravura para popularizar, isso aí isso é uma besteira. Viu? Eu disse, como assim? Você está levando a arte para o povo? Não, isso é uma besteira. Você está aumentando a propriedade privada, viu? Cada um desse pessoal que tem uma gravura agora é um proprietário privado de uma gravura. Então eu percebi que a jogada não era tão simples. Esse negócio de socializar arte não é tão simples assim, não. Mas era uma ideia muito bonita, né? Sim, Da arte para todos. as ideias humanitárias, o humanismo é uma coisa bonita, positiva, E, né? e aí eu descobri também, preparando essa live, uma coisa que eu jamais soube, que você fez o curso de psicologia na Universidade Católica de Pernambuco e que se bacharelou em 68. Pois Eu é, não acreditei. Você sabe eu que eu sou, também sou, fiz sou psicologia na bacharel em USP? psicologia, deve ser valer alguma coisa, viu, esse negócio aí. Mas, na verdade, a minha mulher, que é psicóloga, era psicóloga, quer dizer, ela exercia, né? Ela exerceu por muito tempo. Eu fiz o curso, mas nunca pratiquei, não. No Brasil, a gente tem essa mania de conseguir um diploma superior, né? Então, mas como eu estava já muito envolvido com esse negócio de arte, e ganhando dinheiro com isso, e depois me casei com a própria Maria, que era também universitária comigo, aí Mas achei você que sabe que eu também, né? Eu eu fiz, tinha a ilusão de que arte dava mais dinheiro do que psicologia. Hoje eu tenho mais dúvida. Viu? eu fiz o curso, mas também nunca exerci no nada, né? Ah, pois é, colega. Aí, João, a gente vai começar um pouquinho a passar os slides da sua obra, que a gente já está nesse começo, né? E Ah, eu escolhi de propósito essa obra, que é uma homenagem ao Vicente do Rego Monteiro, só para fazer um link com a conexão que a gente fez ontem, que foi sobre o Vicente do Rego Monteiro, né? E é um trabalho de 65 e muito interessante, né? Porque eu vi que é um óleo em cáustica e você traz, né, uma coisa um pouco da cerâmica. É muito interessante esse trabalho, João. Vicente, eu gostava muito do Vicente, era meu amigo. Eu frequentei muito o ateliê dele. Eu não era aluno dele, mas ele tinha uma coisa muito boa. Ele pedia para olhar os quadros da gente, dos alunos de Belas Artes. Aí nós subimos lá com os quadros na salinha dele, lá, ele tinha uma salinha que ensinava a natureza morta. E aí nós botávamos no cavalete e ele dava umas opiniões, jamais tocou numa obra de arte, diferentemente do primeiro professor que eu tive, o Mário, que era um impressionista, que ele mexia nos quadros da gente. Ele levava os quadros assim, dia de inverno e transformava tudo em verão. Ele detestava Caramba! Que todo horror! azul, azul celeste, sombra roxa. Etc. Já o outro segundo professor que eu tive foi Baldino, que era também era um homem mais circunspecto, foi aluno de Lotte, André Lotte.
Então, ele tinha uma visão mais conservadora da coisa. Então. E Vicente, não fui aluno de Vicente, mas era meu amigo. Cheguei a frequentei muito Vicente, a sala dele, e convivíamos, assim. Legal. Ele era uma Uma figura. admiração grande sempre de Vicente. Viu? Primeiro, essa coisa de Vicente, de ter uma obra com um desenho muito nítido, uma construção muito delineada, quer dizer, uma honestidade de desenho muito grande, né? Essa coisa eu achei isso muito importante sempre. Com certeza. E esse trabalho aqui também é um trabalho desse mesmo período, onde a gente já começa a sentir, né, João, a sua mão. É um trabalho que um pouquinho mais para frente a gente já olha e fala, isso aqui é um João Câmara, mas nesse trabalho já dá para perceber um pouco o caminho que você ia tomar. E o Essa título obra é daí é muito... de 64, 65, por aí, mais ou menos. É uma coisa que tem a coisa do grotesco, tal, tem a coisa da... Ele estava vivendo um período muito ruim, 65, 64, 65, era um período miserável, né? Então, essas expressões agressivas da figuração, essa coisa, reflete bem essa época. É isso aí. Ó, aqui tem um outro trabalho muito interessante, que eu fiquei curiosíssima de você contar um pouquinho mais, que ele chama Instrui e Diverte, Sociólogos Eram Antropólogos. 20, eu fiz 20 dessas pinturas em papel. Essa daí, que é uma espécie de girândola, né? Uma coisa que você roda para poder ver o que é que acontece, é como se as soluções sociais e políticas se dessem por acaso, né? Você gira e o que der vai bem. Instrui e diverte. Eu havia Como se outros. fosse um catavento, né? Houve um que foi apreendido pela polícia, pelo DOPS, essa coisa toda, junto com outras obras de outros artistas aqui, né? Nessa época, mais ou menos. Mas, nessa época a gente era bem mal educado, era um povo meio agressivo. Um bando de garoto mal educado danado. Mas então foram feitas Eles eram audaciosos, né? Essa daí também, essa que está aí aparecendo, também é um pouco da 66 de volta. Eu tenho essa obra, essa que está aqui no apartamento. É interessante, João, que você sempre dá título para suas obras, né? Tem artistas que não botam título nenhum, mas tem uma frase do Chan que eu acho maravilhosa, que ele diz que o título é mais uma cor que o artista coloca na obra. Eu acho super bonito, que é realmente mais uma camada, né? Às vezes até é outra obra, viu? É outra obra. Você pode ver, você pode passar o título e esquecer da obra. Mas, sabe, é seguinte aqui, se você bota tudo no nome de composição, número 1, número 2, número 3, fica uma coisa complicada, sabe? Você tem que fazer um sistema de banco de dados para descobrir esse negócio. Tudo fica tudo muito parecido. Com os nomes já fica diferente. Se você vai no meu site, você bota para essa coisa aí, sociólogo, aparece 3 ou 4 coisas com sociólogo, já fica mais fácil. Se você botar composição, é um mundo todo. É muito bom. A gente que trabalha com arte adora artista que bota título. Título aí, em 67, você ganhou o prêmio do 4º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Brasília, uma exposição que também foi fechada pela polícia, né? E aí se graduou em psicologia, né? E aí começou realmente uma carreira, porque vocês veem, olha, em 69, o João participa da 10ª Bienal de São Paulo, do Panorama de Arte Atual Brasileira do MAN de São Paulo, que era uma exposição super importante, e do 18º Salão Nacional de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Então, ele estava assim, pegando, né, já o Brasil inteiro. Em 70, expõe na Bonino, a Galeria Bonino, na época, era uma das mais importantes, se não a mais importante galeria do Rio de Janeiro. Então, você já começa, né, João, assim, com uma presença muito importante nacional. Teve uma certa época que eu era praticamente um artista carioca, viu? Eu vivia muito lá. Eu fiz 4 exposições com a Giovanna Bonino. Era uma pessoa adorável, uma grande marchand, e uma pessoa de absoluta confiança, fidedigna, sabe? Uma coisa maravilhosa. E eu fiz 4 exposições com ela, e todas
Ela gostava muito, vendia tudo, é uma coisa impressionante. Ela era interessante. Aqui a gente Era tem um uma obra. período que o Rio era muito glamuroso, tá entendendo? Do ponto de vista Nossa, era demais. O Rio era incrível. Continua sendo. É é, uma cidade linda, né? Eu adoro o Rio de Janeiro. estado de choque, né? É. Nós estamos todos em Por estado algum de tempo, vai passar. vai passar. Tudo passa. Esse vai passar logo, se Deus quiser. Gente, olha, esse trabalho é um trabalho dele, do João, de 71, que foi o ano que ele, de novo, expôs no Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio, participou da exposição 10 artistas nacionais no Paço das Artes, expôs no famoso resumo do jornal JB. Ontem eu falei sobre isso. O resumo JB era um apanhado, quer dizer, o Jornal do Brasil, que na época era o melhor jornal do Rio de Janeiro e talvez, na época, o melhor jornal do Brasil, eles faziam um levantamento das 10 exposições mais importantes que tinham acontecido no ano, e era montada essa exposição Resumo JB, que era apresentada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, o João integra esse grupo seletíssimo, né? E também é o ano que você se casa com a Maria Adelaide Didier do Rego Maciel. Foi nesse ano de Isso 71. isso mesmo. Isso mesmo. Aqui já tem um trabalho seu de 72. Eu adorei esse trabalho. Essa é uma série, João? É uma série de... Não, basicamente não é. Essa é uma coisa que eu comecei a trabalhar muito com madeira, madeira com prancha justaposta de madeira. Essa é uma peça engraçada porque ela é uma peça de parede e chão. Né? Essa peça da frente, que está em perspectiva, aí ela no chão, efetivamente. E chama-se 12 mais 1 Observações de Saturno. Uma parte é em tela e as outras partes são entabuadas, brutas de Tá. madeira, lavrado, madeira bruta lavrada. Coisa que sempre eu gostei. Eu sempre gostei de misturar ou justapor a tela, que é mais delicada, com a madeira, que é mais brusca e que tem um discurso mais, vamos dizer, não só brutalístico, mas realista. Sabe? Eu Pela não própria, conhecia esse pela trabalho. própria Esse trabalho é muito interessante. é uma coisa grande, tem 3 metros e qualquer coisa. Eu vi a medida que tem 3 metros de altura juntando as duas partes. É muito, muito bonito esse trabalho. Todo o seu trabalho é um trabalho incrível, né? Esse Aí esse aqui já é de 73, que você continuar. Aí eu tenho aqui uma observação importante, que em 72 foi o ano que você mudou para Olinda, né? sim, foi. Nessa época, que a gente comprou casa lá. Eu e Maria, a gente comprou um sobrado lá, depois compramos de lado e juntamos, fizemos uma casa maior. Moramos lá um tempão. Depois compramos a outra casa mais abaixo na ladeira, porque houve uma época que os meninos vieram filhos, e os filhos começaram a perturbar dentro de casa. Eu botei ele numa casa abaixo na ladeira e fiquei somente a parte do ateliê em cima, na outra casa. São 2 casas. Ficar mais isoladinho, né? Ficar perto, porque Teve... uma outra de chinelo mesmo, de casa para o trabalho, é uma coisa que a gente poucas Vocês vezes são tem 3, oportunidade. né? Você teve 3 filhos, Adriana, Eu tenho Joana a e Adriana, João. João e João, são 3 filhos. E tudo meio pertinho, né? Porque Não, o eu João vi... tem uma diferença de 4 ou 5 anos entre um e outro. Mas a Adriana e a A Adriana e Joana... João são muito próximas dela. Estou vendo a Joana aqui, as duas estão assistindo aqui a gente. Tá todo mundo vendo. Esse pessoal eles são assim mesmo. Eles querem saber se o pai vai falar mal O deles. João também está aqui, ó, está lá falando, ó, estou aqui Tá também. todo Tá? mundo, aqui é a Adriana Câmara, a gente está aqui, ó, tá vendo? Eles querem saber se eu estou falando a verdade, depois eles vão checar tudo. Muito bem. Então, agora esse trabalho aqui, o vestir e comer, é Olha, muito sabe, esse trabalho interessante. é daquele que tem o negócio das tábuas também. A parte central, aliás, aí na fotografia não se vê, mas ele é côncavo. Como se fosse um espelho mesmo, uma cena de banheiro. Né? A parte central é plana e as partes laterais, que são de tábuas, são fletidas para fora. Quer dizer, então, ele é côncavo. Esse é um trabalho importante para mim no desenvolvimento do meu trabalho, porque não só pela questão da substancialidade da matéria, essa coisa, mas também pela relação
do prosaico, né? Do vestir, do comer, das obrigações cotidianas e tal, que são as coisas que vão aparecer na vida brasileira, justapondo os fatos da vida política, idealizados e fantasiados, com os objetos da vida real. Aí a gente vai contar um pouquinho a história dos Cenas da Vida Brasileira, que é uma série que você realizou de 74 a 76, que são 10 pinturas e 100 litografias, né? Que é assim, é tão difícil ver um artista como você que se desempenha em todas as técnicas, né? Então, a sua pintura é uma pintura de uma fatura assim, absurdamente boa. A gravura também. Quando você faz o objeto, os objetos também são impecáveis. Eu realmente gosto muito do seu trabalho, porque além dele ter essa qualidade do assunto, vamos dizer, que você está trazendo, né? Ele tem uma qualidade de execução também muito boa, né? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Não é todo dia que se ouve isso. Muito obrigado. Mas conta um pouquinho dos Cenas da Vida Brasileira. Denise, o negócio é o seguinte, essa série, em 73, em uma das minhas exposições na Bonino, o Clarival Valadares, o crítico, é um crítico importantíssimo. O Clarival era uma grande figura. E teve lá com o Rubens Cooper, o diplomata. E Cooper nessa época era muito jovem. E Cooper era conselheiro na área de cultura. E ele era quem fazia indicações para a Bienal de Veneza. Ele disse que me convidou para fazer obras para a Bienal de Veneza, para a representação brasileira. Eu comecei a fazer, que foi justamente não esse quadro, mas o outro, que é o 1937, que é o de Vargas. Mas não vingou, porque eu estava no índice da ditadura, de maneira que não deu. Eles ficaram morrendo de medo de levar suas obras. Me cortaram sumariamente. Então, mas aí eu continuei fazendo as obras. Aí comecei por 37, passei para 30 e fui fazendo. Esse aqui é incrível, esse aqui é o Lacerda, né? O Lacerda no atentado da Rua Tondeleiro. Então, aparece o Major Weissel, naturalmente uma fantasia sobre ele, e Lacerda em dois momentos. Um momento jovem, quando ele era da Aliança Nacional Libertadora, e no momento do atentado. Lacerda forneceu as fotografias de referência para esse quadro. Olha, que maravilha isso! Nessa época ele acompanhou essa série. Lacerda é importante nessa coisa, porque Lacerda tinha uma espécie de inteligência universal que se opunha à matreirice, à inteligência matreira de Vargas. São dois momentos. Um é uma inteligência do Caldeiro, o outro uma inteligência mais universal, quer dizer, mais dinâmica, né? Então, é uma coisa, e entra em confronto, naturalmente. Não é um confronto só do PTB com o UDN, mas é um confronto de inteligências políticas diferentes. De maneira que essa coisa o Lacerda se interessou muito por essa série. Ele forneceu para mim essa fotografia e me arranjou algumas pedras litográficas. Mandou arrancar da casa da piscina do pátio da piscina do amigo dele, que é em Petrópolis. Mandou as pedras tem um monte de pedra lá, que chegou o caminhão e mandou para mim. Então, muito obrigado. Eu até usei algumas. Olha aqui. Aí está ele aí como o nadador, né? Está ele aí na litografia da pedra. É o nadador, chama-se o nadador. Ele vai desbravando. Lá, tem uma coisa muito interessante. Tem se você procurar na internet, você vai encontrar ele recitando Shakespeare, recitando o discurso em Júlio César, né? Ele faz esse discurso. E ele era um camada muito interessante. Você não pode imaginar, por exemplo, Getúlio Vargas fazendo um discurso, embora a carta, a testemunha seja uma carta importante, não tem o caráter teatral que a postura de Lacerda tinha. Né? E essa imagem também e aí é incrível. Está a cena do suicídio de Vargas, né? São 3 obras sobre 54, né? 54, 1, 2 e 3. E essa daí é a cena do suicídio com o Gregório Fortunato por trás. Há uma gravura também que chama-se Exit, que é mais elaborada. Eu tive que escolher aqui, pequena, tive que fazer uma micro-seleção.
é mais maneirista, mais fantasiosa. Essa é mais icônica na coisa. Aí tem os políticos, né? Essa coisa toda, essa gestualidade política, essa coisa toda. E aí a gente tem também... Você continua a série depois com essa pegada meio política, né? Mesmo depois que você já acabou a série, né? Então tem essa Sim. série que já é de 75, né? Há algumas coisas aí. Há algumas obras que foram feitas... Enquanto a série se desenvolveu, entre 74 e 76, algumas outras obras menores foram feitas também com teor político. Então, há algumas obras dessas. E depois que terminou a série, mas não ligadas exatamente ao período Vargas, há algumas outras obras que têm uma angulação política, vamos dizer assim. Bastante, né? E também essa época, João, 74, acontece uma coisa muito importante, que é a oficina Guaianazes, né? Que é uma coisa importantíssima para a história da arte brasileira, né? A oficina Guaianazes foi uma experiência muito interessante, porque os artistas se juntaram. Eu tinha começado a fazer gravura, eu e Delano, um outro artista que já faleceu, começamos a fazer litografia. Me interessei muito pela litografia para expandir a iconografia, a latitude iconográfica da série da História da Vida Brasileira. E aí montamos um ateliê de litografia, tal, pedimos emprestado. As gráficas estavam de litografia no Recife, que existiam muitas, estavam fechando, porque a Offset substituiu isso tudo. E o sujeito forneceu, um amigo nosso forneceu as pressas, nós montamos um estúdio. Quando eu terminei de fazer esse conjunto de 100 gravuras, ficou mais ou menos ocioso. E aí os outros artistas começaram a vir trabalhar também em gravura. Chegou um tempo que a casa não dava mais, tinha mais de 20 pessoas dentro de uma casinha. Então vamos fazer uma associação. Pensamos em fazer primeiro uma cooperativa, mas era muito burocrático para fazer a cooperativa. Então, cooperativa com artista nunca dá certo. Não, mas nós fizemos uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que deu certo, porque nós fechamos convênios e tal. Naquela época havia não havia Lei Rouanet, você tinha que se fazer pelos seus próprios meios. Não é? Então não tinha essa coisa de patronato, essa coisa. Então os artistas foi importante porque os artistas começaram, eles mesmos, a administrarem a sua própria oficina. Quer dizer, saber quais eram os recursos, como se conseguia pagar os impressores, como se conseguia papel, como se conseguia fazer as exposições, essas coisas todas. Então, achei importante o artista não ser somente esse maluquinho, né? Mas também um bocado de gente que é capaz de ser, sob pressão, é capaz de trabalhar gerencialmente. Achei uma coisa impressionante. Isso durou 10 anos. Todo o material... Não, é uma beleza a produção. Quantos artistas... Mais de mil originais. Foram feitos de vários artistas, não só daqui de Pernambuco, como da região, como também de fora, que vinham trabalhar. Foi uma experiência muito interessante. E você sabe como eu conheci o material da Oficina Guaianazes a primeira vez? Com a Maria Tomazelli. Maria fez o Porto Alegre. O marido dela veio administrar uma fábrica de pano aqui, de tecidos, e ela veio junto. E aí ela se meteu no meio daqueles artistas todos e trabalhava como uma louca. Agora, muito entusiasmada. A Maria é uma pessoa ótima, muito entusiasmada. Aqui a gente vai falar de outra série sua, João, que é o 10 Casos de Amor e uma Pintura de Câmera. Pois é, essa série, que é uma série que se baseia em 10 estampas, foram feitas 10 estampas e delas se extraíram as pinturas. As pinturas são grandes também. Mas as 10 estampas são um caderno de fonte de referência para essas gravuras. O que importa aí é a diferença de potencial, vamos dizer assim, entre o que está gravado como fonte e o que é conseguido no final. Aliás, Marcel Duchamp dizia que a obra dela estava na diferença do que é pensado e o que é produzido. É mais ou menos isso. Essa série são, então, esses 10 cadernos, um grande tríptico, que é um tríptico onde estão todos os objetos que se repetem nos painéis, e em que o artista está presente como uma espécie de medida, um testemunho de medida. Quando você fotografa um sítio arqueológico, você bota sempre um elemento de medida que chama-se testemunha. A ideia é que o artista, dentro da sua obra, é testemunha, quer dizer, ele é a medida da obra. É verdade.
Então, Interessante. nesse caso, o artista é agente e testemunha da obra. É verdade. Os 10 casos se opõem à série política porque elas são uma série intimística, se passa também em espaços trancados. Né? Todas eles se passam num ambiente, uma câmara fechada. Né? E Não, a sequência das obras, João, é maravilhosa. A gente, por causa do horário das 7 horas, e para evitar problemas, eu selecionei algumas obras mais assim, mas a série é é, essa maravilhosa, série João. é uma série soft pornô, não é exatamente pornô, não é hardcore. Não é hardcore. Mas, hoje em dia, as sensibilidades estão muito à flor da pele, né? É, O que em si já é uma expressão erótica, né? Convenhamos. e esse conjunto, depois, ele acabou sendo comprado inteiro, né, pela Fundação Roberto Marinho, pelo Roberto Marinho, né? Foi comprado pelo Dr. Roberto. Ele fez é da coleção privada dele, né? Foi coleção dele privada. Aqui a gente tem um objeto, É, né? esse objeto ele comenta um dos painéis, que é o painel 6, em que uma figura feminina é decomposta no plano. E aí ela é decomposta em tubos de madeira. Então, eles estão. É uma espécie de translação no espaço, né, da figura humana. A gente está aqui com um monte de gente interessante, a Beth da Mata, a Marcele assistindo a gente. E tem também o filho do Bacário, o Thomas, que pergunta se você conheceu o Bacário. Muitíssimo, né? Um grande amigo meu, José Pibacaro, homem. Eu também, eu trabalhei com o Bacário quando eu era jovenzinho. Veio para Olinda e aí comprou um monte de casa. Aí quando o camarada quer comprar uma casa, dizer, só depois do seu bancário me dizer quanto é que vale. Aqui tem outro trabalho que é na sequência, que já é dos anos 80, porque aqui eu pulei, gente, olha. Aí assim, olha, em 78 nasceu a Adriana, em 79 nasceu a Joana. Essas duas foram É, pertinho, né? E ele também, em 80, o João tem obras adquiridas, olha só, gente. Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, Museu Nacional de Belas Artes do Rio, Museu de Arte Moderna do Rio, Museu de Arte Contemporânea da USP, Museu de Arte de Toronto, no Canadá, Pinacoteca do Estado de São Paulo, no México. Olha, tem obra sua espalhada por aí, hein? um bocado de coisa. Tem um bocado de coisa. E a série das cenas da vida brasileira foi adquirida pela Prefeitura da cidade do Recife, que deu para a Fundação de Cultura da cidade do Recife. Isso é muito bom, as obras ficarem também, né, É, em sempre coleções preservar, públicas, né? preservar os conjuntos. Depois a gente precisa delas emprestadas para poder fazer exposições, né? Fica mais fácil de pegar. Né? Aí a gente vai falar um pouquinho agora, depois da série dos 10 casos de amor, você também fez esse trabalho super interessante, que é o Carisma Quaresma, que aí você faz tomando como tema o Dom Helder Câmara, né? Eu achei esse trabalho incrível. O Padre Helder me casou, sabe? É uma coisa engraçada, porque o pai dele chamava-se João Câmara, o Manuel. Você era João Câmara maçom, ele era e ele disse, eu sempre tive muita quando fui conversar com ele para fazer o nosso casamento, o meu e de Maria, lá na Igreja da Sé, em Olinda, ah, ele disse, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer você, porque você tem o nome do meu pai, é João Câmara. E como é o nome do seu, minha filha? Esse Maria Adelaide, é exatamente o nome da minha mãe. Então ficou uma coisa engraçada, porque ele não podia se furtar a fazer o casamento. Fez fazer o casamento, foi um casamento muito engraçado lá na Igreja da Sé. E não tinha. Se esqueceram de levar uma Bíblia, não tinha uma Bíblia. Então ele leu lá, cabeça, ele citou de cabeça algumas coisas. Os inimigos dizem que ele citou alguma parte de Karl Marx, mas não é verdade. Não. Ele leu uma coisa evangélica. A Beth da Mata aqui falou para a gente que a série que foi das cenas da vida brasileira acabou indo ficar no Mamã,
que está, aliás, num bom lugar, né? Guardado como se Tá, deve. o museu está lá, as obras estão guardadas no acervo, o museu precisa de passar por uma reforma. Há uns 10 ou 12 anos atrás, nós fizemos uma mexida grande naquele museu, quando o Jabas era prefeito, viu? E trouxemos exposição de exterior, Emmanuel Araújo ajudou muito, trouxemos Rodin, trouxemos Basquiat, trouxemos exposições importantes. Mas depois a dificuldade na área São de cultura, todas as os instituições. orçamentos, quando chegam na área da cultura, já chegam mais ou menos ralos e capengando, né? Mas é que as obras estão guardadas lá e mas precisam. Pelo menos está tudo guardadinho lá, a gente sabe onde está, então... O museu precisa dar uma ajeitada, o museu está um pouco debilitado, está um pouco depauperado. Queria que você falasse um pouquinho para mim desse trabalho. Eu achei esse trabalho incrível. Mas essa moça sendo espancada, a dama Mademoiselle Corday. Bom, eu faço tem vários quadros meus com essa coisa de Charlotte Corday, que matou Marat, né? Que foi assassina de Marat, o revolucionário francês. E nesse aqui, naturalmente, é uma cena cômica, um sujeito que espanca. E, você sabe, esse quadro foi exposto no Charlottenborg de Copenhague, e houve uma fofoca danada, porque diziam que era o príncipe que estava batendo no bumbum da rainha lá. Então, eu disse, não se trata nada, não tem nada uma coisa a ver com isso, não tem coisa nenhuma. Tem um sujeito lá que eu acho que não gostava nem do príncipe nem da rainha, que espalhou esse negócio. Eu digo, vou terminar preso aqui nesse diabo. E ser preso na Dinamarca é complicado, né? Tem algo de esquisito no reino da Dinamarca. Quem quer ficar preso lá? Você tem que tomar cuidado para não apanhar você das filhas. Pois é, mas é coisa maluca. Mas então é muito isso. Essa coisa Mas esse trabalho, por exemplo, você também tem um lado de trazer uma certa estranheza, né, João? Mas também de fazer essa beleza da mulher. Né? Eu, quando fiz O Preço da Sedução, eu usei essa obra aqui sua, que é uma obra linda, que integrava... Aliás, tinha várias obras suas quando eu fiz O Preço da Sedução, porque eu achava que tinha uma... Você trazia um pouco na sua obra essa questão da mulher se tentando fazer esse jogo de sedução e se cortando, fazendo cirurgias, fazendo isso. Então, tinha essa um pouco de distorção, muito que, para mim, a exposição... Você sabe que fala-se muito dessa questão de que o artista toma a mulher como objeto e tal. A mulher, como modelo, ela se faz como modelo, ela não é feita como modelo. Tá entendendo? Então, o fato da mulher se vestir bem, se maquiar, de ter posturas coreográficas, posturas de beleza, atitudes, como se diz no desfile de moda, são atitudes modelares, quer dizer, elas se modelam. É ela que instrui o artista da sua condição de anatomia, da sua psicologia, do seu estar, de uma maneira geral. De maneira que esse trabalho aqui também é maravilhoso. Fica pensando muito que o artista é quem manipula a figura, mas não é. É exatamente o contrário. O artista é manipulado por essa ótica feminina. Maravilha. A gente vai chegar aqui numa outra série sua, a gente já está em 92, linda, que chama As Aves do Paraíso, né? E a gente vai acompanhando todo esse movimento, né, do corpo feminino e essa, né, qualidade, né, João, que você tem de execução, que é uma coisa realmente espetacular. Aqui tem uma outra obra linda também. Eu estou hoje com um problema do slide que ele entra e ele sai um pouquinho de foco, mas aí agora ele engatou aqui de novo. É um muito grande. Foi um quadro muito bom esse. E eu adoro de novo os títulos, né? Pão e circo, né? Tem uma exposição que eu fiz em Nova York, mas ele teve que ir enrolado, porque não dava para botar, tem 4 metros por 3, é uma coisa grande demais. Bom, tinha que ser um elefante pequeno, só se fosse o Dumbo do Disney, né? Eu tenho que fazer Bom, aí continuando aqui uma apresentação das coisas que você fez, né? Aí você participa, assim, com a série 10 Casos de Amor, você viaja
apresenta no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, no Museu de Arte da Bahia, no Palácio das Artes, no Museu de Arte Moderna do Rio, Museu de Arte Moderna de São Paulo, e nas coletivas participa do Tradição em Ruptura, daquela sala Heranças e Afinidades do Expressionismo, da 18ª Bienal, né? Então, é toda uma série de trabalhos, e aí eu descobri que você fez um trabalho para uma exposição que acontece, que faz uma releitura, né, do Almeida Júnior. É lindo esse trabalho, João. É uma verdade. Eu gostei de fazer esse trabalho. É um trabalho, a Molação Interrompida, né, de Almeida Júnior. E, naturalmente, é uma cena rústica, uma cena cabocla, né, de Almeida Júnior, que é com aquele nativismo brasileiro, aquela coisa que eu coloquei a odalisca de Ingres pintada em madeira, e o corte na madeira é justamente o ângulo, é o corte do machado da amolação. Quer dizer, a amolação se dá na pintura de Ingres. Então, essa coisa dessa brincadeira que se faz entre o naturalismo courbetiano e o idealismo ingresco, né? Essa coisa que é do classicismo e do realismo, e que do Brasil a gente tem isso também. Tem artistas que têm esse nativismo Portinari. Mas é maravilhoso esse trabalho. E você Eu tem, por queria falar exemplo, um pouquinho agora da série Duas Cidades, que é uma série que se desenvolveu de 87 a 2001, que tem 38 pinturas, 18 objetos, e que saiu de um trabalho que você fez logo depois que seu pai faleceu, né? Que se chama O Olho de Meu Pai sobre a Cidade. Né? Eu fiz esse quadro com uma obra votiva depois da morte do meu pai, e deles foram sendo extraídas as circunstâncias dessa nova série, que é uma discussão sobre o Recife e Olinda como duas cidades opostas, uma cidade plana e uma cidade em colina, uma cidade que é porto, outra cidade que é residência, essa coisa toda de oposição. E é um pouco o trânsito meio, quer dizer, entre o artista e o cidadão, quer dizer, o homem da vida prática, negocial, e o homem imaginativo, por obrigação artística. Eu fiquei com tanta pena que eu não pude mostrar toda essa série, entendeu? Porque eu tive que escolher as obras, né? Lamentavelmente, não posso mostrar tudo. Mas eu escolhi, então, aqui essa, e aí as duas pontes. Essa ponte aqui, que é a Ponte Nova, a Ponte Velha, né? E depois aqui a Ponte Nova, né? A Ponte Nova. Essa ponte, a Ponte Nova passa o trem de burro, né? Passa o bonde de burro, né? Puxado de burro. Ela está inundada, aí vem uma garopa. Essa garopa foi extraída de uma litografia. Ela é uma transcrição de uma litografia, a garopa. Ela aparece em outras obras. Essa garopa como uma espécie de estampa. Aí vou falar também um pouquinho desse painel que você fez para o Celso Furtado. Esse painel é curioso, porque isso foi uma encomenda que um amigo meu, que já faleceu, fez para o Clube dos Economistas em São Paulo, e é sobre Celso Furtado. Está aquele no meio, botei Celso no meio da figura da Tarsila. Tarsila, inclusive, está aí nesse quadro. E é um quadro muito simples, que é um quadro muito, vamos dizer, didático, né? Quer dizer, que transpõe as coisas que Celso imaginava da formação brasileira, da agricultura, da mineração, etc. De maneira que é uma espécie de tributo. Eu gostei de fazer. É uma obra que enfeita, uma obra quase decorativa, que enfeita um salão de reuniões do Clube de Economistas de São Paulo. E está lá o Celso. Eu queria que você me contasse. Eu adorei esse trabalho e adorei essa junção que você fez. Spix e Bouvard, Márcios em Pécuchet. Adorei, porque tem o livro, tem o Spix Márcios e tem o Bouvard em Pécuchet, que eu li o livro, inclusive, que é muito engraçado. Né? Você quer ver que Flaubert, porque Flaubert, Bouvard e Pécuchet, eles são
catalográficos, né? Eles se dedicam de vez em Aham. quando às coisas. Então, eles caem com uma espécie de ansiedade catalográfica sobre as coisas do mundo, e sobre a botânica, sobre a agricultura, sobre o que for. E no caso de Spix e coisa, que eles são também catalográficos. Então, Aham. você. Aliás, um dia uma moça me passou um e-mail que ela estava fazendo uma pesquisa sobre a questão dos pesquisadores da natureza do Brasil e tal, e naturalmente Spix e Márcio são referências. Então ela estava muito preocupada em saber o que diabo era, o que cheio e tal. Eu disse, não, isso é uma alusão maluca, não tem nada científico aí, é puramente uma brincadeira artística de juntar Não, dois eu adorei, porque eu comportamentos. adorei o livro. Porque o Guvar e o Pécuchet, eles são, para quem não conhece, eles são super enrolados, né? Tudo dá errado com eles. São cômicos. Parece um personagem de história em quadrinho, né? Muito É muito ingessa. engraçado. Mas eu adorei quando eu vi, eu falei, cara, olha que junção que ele fez. Mas é que, Spix e sabe, Guvar. a pintura se permite essas coisas. A pintura é a única coisa que permite botar uma menina bem gordinha pendurar num galinho bem fininho, né? Eu queria agora, João, que você falasse um pouquinho. Eu vou mostrar duas pinturas mais recentes suas, de 2019, esse que se chama Turista e esse que se chama Dois Comediantes Exilados. E depois eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho que você está fazendo agora, que eu amei. Um trabalho interessantíssimo que você está fazendo de impressão, né? Fala um pouquinho desse trabalho aqui. Já há 3 anos eu estou fazendo grandes obras digitais. Meu projeto são 100. Eu estou em 80, qualquer coisa assim. São obras muito grandes, de 1,80 m, são impressões grandes. E são elaborações feitas em computação, usando vários recursos de computação em 3D, assemblagem e pintura direta, com programas específicos para pintura digital. Então, eu tenho feito isso. E agora eu tenho escrito. Esse aqui que está aparecendo mesmo, agora que você vê a escadaria do Coração do Potemkin ao fundo, desembocando numa estação fictícia com esses maronitas aí dançando, e você encontra o carrinho de bebê aí que desce do quadro do filme do Eisenstein, né, que desce do Encoraçado Potemkin. Do Encoraçado Potemkin. Eu estou escrevendo textos muito longos sobre cada uma delas. E aproveitando esse negócio da pandemia, então eu estou escrevendo sobre cada um deles. Então, se eu tiver tempo, vou publicar. Senão, Nossa, e a Marcele perguntou se está fazendo em fine art? É tela. São muito grandes. Não é papel, não, isso é tela. São tela. Caramba! Eles têm 1,20 por 1,70, são telas grandes. Não, isso deve ser maravilhoso, pessoalmente. João, deixa eu falar aqui para o pessoal que não sabe, que você, por enquanto, está tudo fechado naturalmente, mas você fez uma espécie de um museu particular seu, né? Onde você... Na Rua das Pernambucanas, nós temos o que eu chamo de uma reserva técnica. Lá eu guardo o que eu vou produzindo, né, e mostro alguma coisa. Né? Então, não está fechado. Quer dizer, basicamente está como tudo nesse país, mais ou menos no estado de encolha. Aqui o outro trabalho dessa série nova. Gente, é muito bom o seu trabalho, João. É a Biblioteca do Congresso, essa daí. Mas é uma barbearia. E ao fundo você encontra uma fotografia do assassinato de um daqueles gangsters da barbearia. Então. Lá no fundo tem um policial que está fazendo as anotações, que é tirado uma fotografia. Não, maravilha. É que a gente está vendo aqui pequenininho no celular, mas para dar vontade da gente ver pessoalmente. Né? São todas muito grandes. Graça, deve ser uma coisa Paraibano tem mania de fazer coisa grande. Não tem aquele negócio pequenininho, mas gosta de tudo grande, aquela menina que canta essa música. João, a gente tem que encerrar a nossa live, infelizmente. Quando você puder.
quando você quiser. Então, minhas saudações aos instagramáticos e boa noite. Muitíssimo obrigado por Para ter você, feito minha essa querida. live com a gente. Bom lhe rever, bom lhe ouvir, viu? Um beijo grande. Um beijo. Tchau para todos. Saudações Obrigado a a todo todos e mundo boa pela noite. presença. Um abraço. Tchau, tchau. Série sua, a gente já está em 92, linda, que chama As Aves do Paraíso, né? E a gente vai acompanhando todo esse movimento, né, do corpo feminino e essa, né, qualidade, né, João, que você tem de execução, que é uma coisa realmente espetacular. Aqui tem uma outra obra linda também. Eu estou hoje com um problema do slide que ele entra e ele Pão e sai um circo. pouquinho de foco. Mas aí agora ele engatou aqui de novo. É um muito grande. Foi um quadro muito Muito grande. bom, muito bom esse. E eu adoro de novo os Eu fiz títulos, uma minha né? exposição em Pão Nova e York. circo, né? Tem uma exposição que eu fiz em Nova York, mas ele teve que ir enrolado, porque não dava para botar. Tem 4 metros por 3, é uma coisa grande demais. Bom, tinha que ser um elefante pequeno, só se fosse o Dumbo do Disney, né? Eu tenho que fazer elefante. Bom, aí continuando aqui uma apresentação das coisas que você fez, né? Aí você participa assim com a série 10 Casos de Amor, você viaja, apresenta no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, no Museu de Arte da Bahia, no Palácio das Artes, no Museu de Arte Moderna do Rio, Museu de Arte Moderna de São Paulo, e nas coletivas participa do Tradição em Ruptura, daquela sala Heranças e Afinidades do Expressionismo, da 18ª Bienal, né? Então, é toda uma série de trabalhos, e aí eu descobri que você fez um trabalho para uma exposição que acontece, que faz uma releitura, né, do Almeida Júnior. É lindo esse trabalho, João. Eu gostei de fazer esse trabalho. É um trabalho, a Molação Interrompida, né, de Almeida Júnior, e naturalmente é uma cena rústica, uma cena cabocla, né, de Almeida Júnior, que é com aquele nativismo brasileiro, aquela coisa que eu coloquei a odalisca de Ingres pintada em madeira, e o corte na madeira é justamente o ângulo, é o corte do machado da amolação. Quer dizer, a amolação se dá na pintura de Ingres. Então, essa coisa dessa brincadeira que se faz entre o naturalismo courbetiano e o idealismo ingresco, né? Essa coisa que é do classicismo e do realismo, e que do Brasil a gente tem isso também. Tem artistas que têm esse nativismo, Portinari. Mas é maravilhoso esse trabalho. E você Eu tem, queria falar um pouquinho agora da série Duas Cidades, que é uma série que se desenvolveu de 87 a 2001, que tem 38 pinturas, 18 objetos, e que saiu de um trabalho que você fez logo depois que seu pai faleceu, né? Que se chama O Olho de Meu Pai sobre a Cidade. Né? Eu fiz esse quadro com uma obra votiva depois da morte do meu pai, e deles foram sendo extraídas as circunstâncias dessa nova série, que é uma discussão sobre o Recife e Olinda como duas cidades opostas, uma cidade plana e uma cidade em colina, uma cidade que é porto, outra cidade que é residência, essa coisa toda de oposição. E é um pouco o trânsito meio, quer dizer, entre o artista e o cidadão, quer dizer, o homem da vida prática, negocial, e o homem imaginativo, por obrigação artística. Eu fiquei com tanta pena que eu não pude mostrar toda essa série, entendeu? Porque eu tive que escolher as obras, né? Lamentavelmente, não posso mostrar tudo. Mas eu escolhi, então, aqui essa, e aí as duas pontes. Essa ponte aqui, que é a Ponte Nova, a Ponte Velha, né? E depois aqui a Ponte Nova, né?
É a Ponte Nova. Essa ponte, a Ponte Nova passava o trem de burro, né? Quer dizer, que passava o bonde de burro, né? Puxado de burro. Ela está inundada aí, vem uma garopa. Essa garopa foi extraída de uma litografia. Ela é uma transcrição de uma litografia, a garopa. Ela aparece em outras obras. Essa garopa como uma espécie de estampa. Aí vou falar também um pouquinho desse painel que você fez para o Ah, Celso esse Furtado, né? painel é curioso, porque isso foi uma encomenda que um amigo meu que já faleceu fez para o Clube dos Economistas em São Paulo, e é sobre Celso Furtado. Está aquele no meio, botei Celso no meio da figura da Tarsila. Tarsila, inclusive, está aí nesse quadro. Ele é um quadro muito simples, que é um quadro muito, vamos dizer, didático, né? Quer dizer, que transpõe as coisas que Celso imaginava da formação brasileira, da agricultura, da mineração, etc. De maneira que é uma espécie de tributo, eu gostei de fazer. É uma obra que enfeita, uma obra quase decorativa, que enfeita um salão de reuniões do Clube de Economistas de São Paulo. E está lá o Olha, Celso. eu queria que você me contasse. Eu adorei esse trabalho e adorei essa junção que você fez, Spix e Bouvard, Márcios em Pécuchet. É, Adorei, porque tem o livro, tem o Spix Márcios e tem o Bouvard e Pécuchet, que eu li o é, livro, inclusive, que é muito é, engraçado. Né? você quer ver que Flaubert, porque Flaubert, Bourdieu e Pichet, eles são catalográficos, né? Eles se dedicam, de vez em Aham. quando, às coisas. Então, eles caem com uma espécie de ansiedade catalográfica sobre as coisas do mundo, e sobre a botânica, sobre a agricultura, sobre o que for. E no caso de Spix, coisas que eles são também catalográficos. Então, eu Aham. gostei. Aliás, um dia uma moça me passou um e-mail que ela estava fazendo uma pesquisa sobre a questão dos pesquisadores da natureza do Brasil e tal, coisa, naturalmente Spix e Márcio são referências. Então ela estava muito preocupada em saber o que diabo era do Piquet e tal. Eu disse, não, isso é uma alusão maluca, não tem nada científico aí, é puramente uma brincadeira artística de juntar Não, dois eu adorei, porque eu comportamentos. adorei o Eu me, livro. eu me, eu me, Porque o Bouvard e o Pécuchet, eles são, para quem não conhece, eles são super enrolados, né? Tudo dá são, errado com eles. são cômicos. São cômicos. Parece um personagem de história em quadrinho, né? Muito É muito ingessa. engraçado. Mas eu adorei quando eu vi, eu falei, cara, olha que junção que ele fez. Mas é que Spix e sabe que Bouvard. pintura se permite essas coisas. Que pintura é a única coisa que permite botar uma menina bem gordinha pendurar num galinho bem fininho, né? Ah, eu queria agora, João, que você falasse um pouquinho. Eu vou mostrar duas pinturas mais recentes suas, de 2019, esse que se chama Turista e esse que se chama Dois Comediantes Exilados. E depois eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho que você está fazendo agora, que eu amei. É um trabalho interessantíssimo que você está fazendo de impressão, né? Fala um É, pouquinho desse fazendo, trabalho aqui. já há 3 anos eu estou fazendo grandes obras digitais. Meu projeto são 100. Em 80, qualquer coisa assim. São obras muito grandes, de 1,80 m, são impressões grandes. E são elaborações feitas em computação, usando vários recursos de computação em 3D, assemblagem e pintura direta, Sim, fine art. com programas específicos para pintura digital. Então, eu tenho feito isso. E agora eu tenho escrito. Esse aqui que está aparecendo mesmo, agora que você vê a escadaria do Coração Potemkin ao fundo, desembocando numa estação fictícia com esses maronitas aí dançando, e você encontra o carrinho de bebê aí que desce do quadro do filme do Eisenstein, né, que desce a Do escada. Encoraçado Do Potemkin. Coração do Potemkin. Então, eu estou escrevendo textos muito longos sobre cada uma delas. E aproveitando esse negócio da pandemia, então eu estou escrevendo sobre cada um deles. Então, se eu tiver tempo, vou publicar. Senão, Nossa, e a Marcele perguntou se está fazendo em fine art? são tela.
tela, Ah, são é muito grandes, tela? não é papel, não, isso é tela. Caramba! Eles têm 1,20 por 1,70, são telas grandes. Não, São, isso deve ser maravilhoso pessoalmente. João, deixa eu falar aqui para o pessoal que não sabe, que você, por enquanto, está tudo fechado naturalmente, mas você fez uma espécie de um museu particular seu, né? Onde a nós gente temos, vê. na Rua das Pernambucanas, nós temos o que eu chamo de uma reserva técnica. Lá eu guardo o que eu vou produzindo, né, e mostro alguma coisa. Né? Então, não está fechado, quer dizer, basicamente tá como tudo nesse país, mais ou menos no estado de encolha. Né? Estamos em Aqui o estado de... outro trabalho dessa série É, nova. tem essa, Gente, é bibli- muito tem essa bom o seu trabalho, É uma João. biblioteca do Congresso, essa daí. Mas é uma barbearia. E ao fundo você encontra assim, uma fotografia do assassinato de um daqueles gangsters da barbearia. Então. Lá no fundo tem um policial que está fazendo as anotações, que é tirado uma fotografia. Não, é uma Mas maravilha. É que a gente está vendo aqui pequenininho no não, é grande. celular, São mas para todas dar obras muito. vontade da gente São ver obras grandes, pessoalmente, né? são todas muito grandes. Graça, deve ser uma coisa meio impacto, né? Paraibano tem mania de fazer coisa grande. Rapaz. Não tem aquele negócio pequenininha, mas gosta de tudo grande. Aquela menina que canta essa música. João, a gente tem que encerrar a nossa live, Quando você, infelizmente. quando você puder, quando você quiser. Então, minhas saudações aos instagramáticos. Boa noite. Muitíssimo obrigada.